astros do mundo vós resplandeçais, mensagem de vida ao mundo anunciando, da vida a palavra com fé proclameis, quais astros luzentes no mundo brilheis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo em oração. Peçamos ao Senhor que este Evangelho não chegue até nós somente por meio de palavras, mas que este Evangelho chegue mediante a força do Espírito Santo com toda abundância. Supliquemos o auxílio do Espírito, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da Escritura. Rezando. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos percorrendo um caminho com Jesus desde novembro do ano passado até daqui uns dias, 3 semanas, ao longo deste ano, conduzidos pelo evangelista Mateus. Nós já estamos no capítulo 22, tome aí o seu folheto, número 10 do folheto seu, Mateus capítulo 22, 15 a 21. Só para recordar o que aconteceu até aqui, Jesus caminhou para Jerusalém desde o capítulo 9. No capítulo 21, ele entrou em Jerusalém, foi direto para o templo, encontrou uma bagunça que violava a dignidade do templo, fez um chicote de cordas, expulsou os vendilhões do templo, virou a mesa dos cambistas e deu uma bronca nos que cuidavam do templo. A partir daí, os grupos de identidade hegemônica em Jerusalém, em Israel, começam a abordar Jesus, tentando desmoralizá-lo. Domingo passado, dois grupos, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, e hoje mais 2 grupos
abordam Jesus, querendo desmoralizá-lo, desautorizá-lo para o que ele está ensinando e o que ele tem realizado lá em Jerusalém. Vamos lá? Naquele tempo, versículo 15: os fariseus fizeram um plano, leiam, para apanhar Jesus em alguma palavra. então Mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus. Espere um pouquinho. Os fariseus e os do partido de Herodes, chamados também de herodianos. Que grupos são esses? Situa-os. O movimento dos fariseus é antigo. O templo de Jerusalém foi destruído em 587 pela invasão babilônica. Jerusalém também destruído e deportados como escravos na Babilônia. Um período de entre 40 e 70 anos o povo ficou deportado. Depois, Ciro, rei persa, autoriza voltar. Mas ainda há demora na reconstrução do templo. Nesse período sem o templo, os judeus espalhados no êxodo para vários cantos do mundo, ou escravos na Babilônia, desenvolveram uma sensibilidade zelosa. Já que não temos o templo em Jerusalém, vamos ao menos cuidar da palavra. Os fariseus é um movimento de cuidadores da palavra. Eram ricos comerciantes de Israel, proprietários de terras, que produziam os animais que se vendiam para o sacrifício no templo, e que financiavam os escribas a escreverem. Era caro você escrever os livros em tabuinhas, em cerâmica, em pedras e bem mais tarde em pergaminhos. Os fariseus patrocinavam os escritos sagrados dos livros para não perderem. Em situações de crise, por exemplo, era comum financiarem, fazerem escavações nas rochas e esconderem os livros sagrados nas montanhas, nos encravados das rochas, para que, havendo uma invasão, o povo não ficasse sem a Bíblia, sem a palavra. A Bíblia que a gente fala do Antigo Testamento ocupava uns 2 espaços desse quadrado do presbitério aqui para mais, só para armazenar cada Bíblia em tabuinhas cerâmicas e materiais de manuscrito primitivo. Então, os fariseus é um movimento zeloso da palavra. O problema é que ao longo de 500 anos, eles se tornaram tão cheios de prestígios e privilégios por serem honrosos, zelosos da palavra, que foram tomados de orgulho. Começaram a achar que eles, porque financiavam e guardavam a palavra, eram eles mesmos mais importantes do que a palavra. E tem gente assim hoje. Tem gente que acha que o que ela pensa é mais importante do que a palavra. O que ela pratica de religião, de fé, os modos, os costumes, as tradições religiosas dela é que salva o cristianismo. Os fariseus, portanto, recebem Jesus com hostilidade. Armam um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Fazem uma aliança, mandam os seus discípulos, quer dizer, eles tinham até discípulos, com alguns do partido de Herodes. Herodes representava a dominação do Império Romano na Terra Santa desde 63 a.C. Os fariseus ensinavam, quando alguém perguntava por que Deus permitiu a invasão do Império Romano sobre a nossa terra, os fariseus ensinavam assim: a presença do Império Romano aqui em nossa terra é uma abominação, é um castigo de Deus, e a única saída para nos ver livre da fúria de Deus é a piedade pessoal. Você vai
aplacar a fúria de Deus com jejum, dízimo, rezas, muitas rezas, devoções, atos piedosos na forma de vestir, frase da Bíblia nas faixas na cabeça, frase da Bíblia no corpo, amuletos com frases da Bíblia de pendurado no corpo, sacrifícios e penitências. Eles pensavam que só uma prática piedosa e rigorosa de penitência e de piedade e de devoção poderia mudar a opinião de Deus e Deus tirar o Império Romano. Acontece que aqui eles fazem uma aliança com aquilo que eles mesmos ensinavam que era uma abominação. Os partidários de Herodes eram simpatizantes. Herodes, o tetrarca da Galileia, do ano 4 a.C. até o ano 39 depois de Cristo. Só com a aprovação dele, eles poderiam agir contra Jesus. Foi Herodes que mandou decapitar João Batista, prender e decapitar. Mais tarde, vai empreender as perseguições contra os apóstolos. Então, fazem um plano para apanhar Jesus. Duas correntes ideológicas. Uma corrente ideológica religiosa e política, e a outra corrente ideológica totalmente política, submissa ao Império Romano. Fazem uma aliança. Pode pegar pesado? Quando você quer que as coisas fiquem como você ambiciona e deseja, com quem você é capaz de fazer aliança? Que tipo de gente que você, no rótulo que você põe, não vale nada, mas que na hora do vamos ver, você é capaz de fazer aliança com esse tipo de gente? É disso que está falando o texto. E eles mandam os dois grupos, discípulos deles e os partidários de Herodes, para fazerem uma pergunta a Jesus. Vamos lá? Para dizerem a Jesus, juntos, continuando o versículo 16: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Espere lá. Eles são o oposto do elogio que fazem. Chamam Jesus de mestre, mas eles consideram que eles é que são os mestres. Eles dizem que Jesus é verdadeiro, que ensina o caminho de Deus, e eles diziam que só eles poderiam fazer isso. Dizem que Jesus não se deixa influenciar pela opinião dos outros, e eles se deixam influenciar pela opinião dos outros. Eles são o oposto do elogio que fazem. E não julgas um homem pela aparência, eles julgam pela opinião dos outros e pela aparência. E abordam a Jesus com uma bajulação, característica típica de gente falsa, a bajulação, não é? Versículo 17: Dize-nos, pois, o que pensas. Leiam. É lícito ou não pagar imposto a César? César, o imperador, que nomeia o rei que domina aquela região. Eles vão, dois grupos, mobilizados para tramar contra Jesus um processo político, de subversão política, ou um processo de subversão religiosa. Se Jesus fala, não é lícito, os herodianos fariam uma denúncia para Herodes e diz: nós somos testemunhas de que ele falou que não é lícito pagar imposto a César, então mata. Se ele diz, paga, os fariseus diriam, está vendo? Ele é submisso ao Império Romano, então ele está a serviço da abominação. Os fariseus montariam um processo religioso contra Jesus. Pronto.
está feita a cilada. A reação de Jesus é importantíssima. Ela é decisiva para o desmantelamento desta estrutura das alianças perversas, políticas e religiosas que continuam hoje sendo feitas. Vamos lá? Versículo 18. Jesus percebeu a maldade deles e disse, bradem: Hipócritas, por que preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. Espere lá. Jesus chama-os de hipócritas. A palavra grega hipó, abaixo, crinem, decidir. Um hipócrita é uma pessoa que decide por baixo, que nivela por baixo, que tem critérios baixos de discernimento. O hipócrita é também chamado de o ator, aquele que consegue enganar. No teatro grego, herdado das influências do Extremo Oriente, o teatro das máscaras, o ator fica aqui à frente dele tem várias máscaras, ele vai interpretando a narrativa de um texto e mudando a máscara e impressiona todo mundo. Então é o mascarado, é o ator, é o fingidor, que tem uma decisão que nivela por baixo. Nós temos características hipócritas em nós. Nós também nivelamos por baixo em nossos discernimentos e decisões. Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? E Jesus devolve-lhes a armadilha. Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram a moeda. Versículo 20. E Jesus disse, bradem: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? As moedas, crianças, têm a efígie da autoridade nos tempos dos reis e dos imperadores. A moeda tem a efígie do imperador naquele território, é a moeda oficial. Alguém sabe de quem é a figura e a inscrição da moeda no Brasil? No Enem da missa de hoje cedo ninguém passou. De quem é a figura e a inscrição da moeda nossa? Ninguém? Fala. A república, a deusa república, a coisa pública, personificada numa mulher, não é? A res pública, personificada na figura comum, no bem comum a todos, a res pública. Obrigado. O único aprovado no Enem de hoje. Mostrai-me a figura, a efígie da moeda. Versículo 21. Jesus perguntou, 20, de quem é a figura e a inscrição da moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vou falar agora 3, 4 elementos de aplicação desse texto, que eu já aviso que não é nada pessoal, porque aplico-o também sobre mim. Primeira pergunta: você seguramente gosta da sua vida, da sua casa, do seu canto, dos seus bens, das suas conquistas, do seu trabalho, sejam eles fruto dos seus esforços ou que você herdou do seu pai, dos seus antepassados. Se você apresentar a Jesus hoje numa oração agradecida, Senhor, eu te apresento agradecido os bens que eu tenho, meus estudos, meus diplomas, meus bens, o dinheiro que está no banco, meu cartão. De quem é a figura e a inscrição que estão nesses bens? De quem é a digital que estão marcando esses bens? Jesus encontraria nos bens seus
a marca impressa do seu suor, dos seus esforços, dizendo para você que coisa bonita, as coisas mais simples e as mais sofisticadas dos bens seus, tem todos impresso a digital da honestidade, da retidão, do esforço pessoal, ou Jesus encontraria outras figuras? Da desonestidade, da corrupção, da mentira, de trabalhar no emprego, ganhar o mesmo que os outros, mas não se esforçar o mesmo que os outros, ser um bom de ficar encostando o serviço nos outros. Que figura Jesus encontraria impressa nos seus bens? Bens materiais. Vamos trazer isso para dentro de você. A teologia do batismo, já Santo Agostinho apresenta textos maravilhosos interpretando esse trecho do Evangelho de Mateus. Santo Agostinho diz que no batismo você é assinalada como um bem de Deus, quando é levado diante da fonte do batismo e o sacerdote começa a celebração do batismo, marcando a sua fronte com o sinal da cruz. É a marca do Deus vivo. A marca da cruz, porque remete ao sangue de Jesus, que derramado na cruz, lavou e regenerou você como um grande bem de Deus. Criado pela mão de Deus. Todo mundo aqui já viu filminhos de tesouros, ou desenho animado, em que acha um tesouro enterrado ou no fundo do mar, das águas, e depois leva para aqueles laboratórios e vão passando produtos e fazendo um lixamento, e aquilo que estava todo tomado de ferrugem, de tudo quanto é tipo de coisa incrustada, vai limpando e dá aquele brilho glorioso. No batismo, Jesus limpa você como um grande bem de Deus, regenera você como imagem e semelhança de Deus, o grande bem. É uma pena que muitos de nós pregadores, com um impulso de picaretagem, transformamos esse evangelho, típico evangelho, para fazer campanha do dízimo. É uma pena, porque aqui não se trata de fazer campanha para você enfiar no bolso e dar o seu bem para a igreja, mas de ajudar você a permitir colocar-se na presença de Deus e reconhecer você como um grande bem para Deus. Amém? Se você se reconhece como um grande bem, lavado, purificado, regenerado pelo sangue do Cordeiro, dê uma salva de palmas para ele, brada. Brada! Brada! Vamos agora entrar dentro de você. Seu corpo, sua alma. Domingo que vem você se prepare para isso. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência, com todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Amar a Deus com tudo que você é. Você como um depósito de bens de Deus. Em você Deus guardou muitos dons, muitos bens. A sua afetividade, a sua sexualidade, a sua habilidade profissional para as coisas, a sua sensibilidade para a solidariedade, a caridade, a fraternidade com os outros. Isso tudo são bens em você. Que marcas tem esses dons dentro de você? Eles estão marcados com o selo do Cristo que regenera você e faz você um depósito de bênção e de bens? Ou o que você pode ser está tudo marcado também pela degeneração da fraqueza, do pecado, do mal? Uma pergunta talvez até mais
instigante. Como é que você cuida de você? Como é que você se alimenta? Hoje de manhã eu li uma pesquisa nacional sobre as lanchonetes e os restaurantes que ficam próximos às escolas no Brasil. E a comida que a nossa meninada come, inclusive próximo às boas escolas caras, é tudo comida veneno, ultraprocessada. Boa para fazer gerações e gerações de gente doente. Cada vez mais um número de gente infértil. Por quê? Porque o sistema transforma a gente em rato de um laboratório de lucro, que o que conta é o prazer imediato, a sensação prazerosa na boca. Como é que você cuida de você? Como é que você reconhece você como um bem de Deus na forma de zelar de sua alimentação, de seu descanso, de seu trabalho, de sua vida de oração, de sua relação com a palavra, com os sacramentos? Como é que você cuida de você como um bem de Deus? Repito, que marca tem o seu suor, que marca tem o seu afeto, que marca tem, que selo tem a sua sexualidade? Quando Jesus diz, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus está fazendo aqui aquilo que muitos se orgulham, achando que é o iluminismo e a maçonaria que conquistaram. Mas é Jesus que inaugurou a ruptura da aliança nojenta da religião com a máquina do Estado. Jesus separa as coisas e diz assim: olha, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Separe as coisas. Mistura não. Tem gente que chega na igreja e fica doido para saber se o padre que está aqui nessa paróquia, ele é fiel a qual César? O César verde e amarelo ou o César vermelho? O César da direita ou o César da esquerda? Tem muitos que chegam na igreja e o critério para aceitar o bispo, o papa, é se ele é da corrente ideológica do César que você serve. E quer que nós carreguemos em nós a marca e o carimbo da besta, para você aprovar, seja ela de direita ou de esquerda. Te dou um conselhinho: sai dessa. Ou a igreja tem liberdade e autoridade para pregar o evangelho e falar da necessidade de conversão de todas as correntes ideológicas, ou, na medida que ela faz aliança e põe-se a serviço de Herodes e de César, ela não mais está a serviço de Deus. Está claro? Está claro? Seja esse César de direita ou de esquerda. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo para você: olha, seu padre pode até ser fraquinho, tadinho, tem um senso crítico débil, não dá conta de perceber as contradições das correntes ideológicas com as quais ele se inclina e tensiona para o lado delas, de direita ou de esquerda. Mas releva, passa por cima disso. Ajude o padre a dar a Deus o que é de Deus e busque da igreja uma única coisa: que a igreja te ajude a dar-te Deus e você se dar a Deus, porque a Deus você pertence e nenhum César te roubará. Amém? Amém. Brada! Brada! Essa semana, alguém me manda um vídeo do Santo Padre, o Papa Francisco, dizendo: olha o Papa comunista porque ele recebeu um líder comunista. Eu fico pensando, eu conheço a pessoa, sei que ela atuou e já atua em muitas frentes de alianças com Herodes, com César, com o capeta. Eu fico pensando, a pessoa que faz aliança, com quem ela fez?
achar que tem autoridade para falar de mal de Papa Francisco. Por favor. Rapaz, disse para ele: olhe com quem você já fez aliança, bicho. Olha quem você já serviu e serve. Olha a impressão digital dos seus bens, que tem marca de gente corrupta em várias esferas, na política, na economia, na cultura e até na religião. Você vem dizer para mim que eu preciso fugir do Santo Padre, o Papa? Por favor. Isso não quer dizer que eu tenha que tirar de você sua visão e seu senso crítico. Não. Pelo contrário, quando você ver uma coisa errada, não pense que denunciando o erro da igreja, você deve jogar a igreja no lixo. É como filho. Não jogue o filho fora com a água suja. Separe as coisas. Peça o dom do discernimento. Porque o primeiro Papa, Pedro, negou Jesus por 3 vezes. Quis usar de violência, tirando a bainha e mobilizando-se do lado do partido dos zelotes, achando que com revolução radical e com espada garantiria que Jesus seria o Messias. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Irmã, irmão, hoje convido você a pedir a Jesus a graça de tirar de você, da sua exterioridade, da sua interioridade, aquilo que te faz corroído pela falsidade, pela escravidão do nivelamento por baixo, a hipocrisia, para que Jesus recupere em você a feição do que você de verdade é. Você é um grande bem para Deus. E Deus, para recuperar você, para resgatar você, Ele deu o seu Filho único que morreu e derramou o seu sangue para pagar o preço e dizer: olha, você até pode teimar em querer ficar para César, mas você é de Deus e seu destino é a glória de Deus. Amém? Amém. Reze pelas pessoas que você ama e tem dado sua vida por elas. Tem pai que ama o filho, mas prepara o filho para César e não para Deus. Não tem? Tem pai que ama a família, mas transforma a família toda escrava de César. Peça ao Senhor para dar a você a graça de dar a Deus o que é de Deus. Seu esforço para cuidar da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua igreja, da sua profissão no mundo. Que sua presença no mundo seja um modo de Deus devolver para o mundo a marca do amor, das mãos, das digitais divinas. Porque tudo que Deus criou é bom, é dele, e o mal não pode sequestrar os bens e dizer que isso não é mais de Deus. Você, suas coisas, sua família e o mundo, tudo é obra generosa de Deus. Incline a sua cabeça. Peça ao Senhor a graça de ajudar você a se devolver para Deus. Ser regenerado em Deus e no amor de Deus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para
nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica Canta. e restaura. Serás o nosso Deus Serás o nosso e nós Deus, seremos o teu e povo. nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Todos de pé, estendam as mãos para a cruz. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. meu coração. Volte-se aqui para a cruz de Jesus com as mãos estendidas, reze. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado, porque na cruz porque na cruz o Senhor pagou o preço o Senhor pagou o preço para nos resgatar para nos resgatar e nos devolver e nos devolver para Deus, para Deus, porque somos de Deus porque somos de e Deus para Deus. e para Deus. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, por regenerar em nós por regenerar a imagem e semelhança divina. a imagem e semelhança. Obrigado, de Jesus, Obrigado, por fazer de nós por fazer em nós instrumentos instrumentos neste mundo, neste na família, na família, na igreja, na igreja, instrumentos do amor instrumentos regenerador regeneradores que devolve para Deus que devolve para o que é de o Deus. que é de Deus. Capacita-me, Capacita, qualifica-me qualifica para que eu seja instrumento do Senhor para que seja instrumento, Senhor, em minha vida, em minha família em minha família e no mundo. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, reze especialmente por aquelas pessoas que você precisa zelar mais e ajudar mais ainda, que elas descubram que elas são de Deus e para Deus, e não para o mundo, e não para César, e não para a abominação, mas para Deus. Reze por elas. Peça de Deus a força de ser instrumento de Deus na vida delas. E como um grande bem, uma grande bênção de Deus, dirija quem está do seu lado, desejando a paz. Saudai-vos em Cristo Jesus. Abrace, saúde. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor, a flor vejo manifestar o poder da criação nos seus um sorriso o sorriso de um irmão. toda vez que eu te abraço Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor. dentro do meu coração. Levante a mão para o céu. Quero
Mande a paz para o mundo. te dar a paz Mande a paz do meu Senhor. para os judeus, para os palestinos, muçulmanos, cristãos que em Israel sofrem tanto, na faixa de Gaza. Mande a paz para todos os que sofrem em todo canto do mundo, com muito amor.